nós introduzimos falando que tudo que é bom, a gente alguma vez foi contagiado por alguém, seja no sentido de gastronomia, seja num passeio gostoso. São experiências que alguém teve e depois compartilharam conosco de maneira tão empolgante que a gente sentiu vontade de experimentar. E o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é diferente. O Evangelho, na verdade, é a principal boa notícia que qualquer pessoa que anda com Jesus deveria dar a qualquer outro ser humano com o qual ela se encontra. O apóstolo Paulo vai colocar o Evangelho, o poder do Evangelho de maneira tão forte, que ele vai descrever isso em Romanos capítulo 1, ele vai dizer isso no versículo 16 e 17, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação da vida do ser humano. O que ele está dizendo? O Evangelho é a melhor coisa que o ser humano pode provar, o Evangelho é a melhor boa notícia que um ser humano pode receber. Eu sei que eu e você gostamos de muitas boas notícias, a gente gosta de inúmeras boas notícias, seja ela um aumento financeiro, seja você passar numa prova, seja você receber lá a resposta do banco para aprovação, enfim, de uma aquisição de um imóvel. São boas notícias, mas nenhuma delas se compara ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E infelizmente, às vezes nós vamos nos atentando ou vivendo uma vida tão terrena que a gente às vezes se esquece da principal razão da nossa existência. A principal razão da tua e da minha existência não é viver para nós mesmos. A principal razão da nossa existência é viver por meio dele, e para ele são todas as coisas. Eu não sei se você percebeu, mas todos os cânticos que nós cantamos hoje são cânticos que exaltam a Jesus Cristo, que adoram o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele é a razão da tua e da minha espiritualidade. Nós estamos aqui num domingo à noite, louvado seja Deus, daqui a pouco termina esse culto, vem e enche o segundo culto de novo. Por que é que pessoas entram e saem 2 cultos? Por causa de Jesus. Jesus é a razão da tua e da minha espiritualidade. Ele é a razão principal da gente estar aqui reunido nessa noite. E se ele é a razão principal, se você sabe disso, às vezes o questionamento que vem é: então por que nós não compartilhamos com tanta empolgação como nós compartilhamos uma série da Netflix? Por que nós não compartilhamos com as pessoas como a gente compartilha um filme, uma experiência, uma viagem, uma experiência gastronômica? Por que a gente compartilha tudo? E às vezes a gente não compartilha daquilo que é a razão pela qual a gente vive. Razão não só pela qual eu vivo, mas eu vou morar no céu por causa dele. É tão forte isso, ou seja, é o principal fator da existência humana que a gente deve se questionar sobre o porquê que às vezes nós não temos compartilhado e anunciado como deve ser anunciado e proclamado o Evangelho de Jesus Cristo. Semana passada eu introduzi falando que Jesus nos apresenta a fórmula de uma espiritualidade contagiante. Está lá em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, nós não vamos ler esse texto hoje, mas eu vou só recapitular. Jesus está no Sermão do Monte, e depois do Sermão do Monte, Jesus nos diz: vocês são o sal da terra e luz do mundo. E ele diz: o sal serve para dar sabor, mas se ele perder, ou seja, o seu índice de salinidade, se ele perder o seu índice de salinidade, para nada mais serve. Jesus vai dizer, ele não serve para mais nada a não ser para ser lançado fora. O que ele está dizendo? Se o índice da tua espiritualidade, da tua relação com Deus não contagia ninguém, se você se diz ser sal, mas não compartilha Jesus com ninguém, um sal sem sabor é inútil. É isso que Jesus levanta o questionamento. Semana passada nós falamos sobre a primeira equação dessa fórmula. Qual é a fórmula de um cristianismo contagiante? Primeiro, alto índice de salinidade, de potencialidade. Você contagia os outros? Semana passada nós conversamos isso, porque pessoas que estão perto de Jesus vão falar de Jesus. Pessoas que estão apaixonadas por Jesus vão compartilhar Jesus. Pessoas que amam fazer discípulos vão evangelizar. Pessoas que amam evangelizar vão discipular. Pessoas que amam discipular vão consolidar, vão ver as pessoas crescendo espiritualmente, vão abrir suas casas, vão querer se aproximar de pessoas. Somando isso, alto índice de salinidade, hoje nós vamos conversar sobre a segunda equação que Jesus coloca. Ele diz: o sal deve dar sabor. Como é que nós podemos dar sabor? Nós precisamos ter um relacionamento intencional. Então o sal, se não sair do saleiro, ele não serve para nada, concorda comigo? Você pode ter feito um arroz delicioso no almoço, mas se você não pôs sal nele, adiantou alguma coisa? Ou seja, o sal precisa se relacionar integramente, intencionalmente. Se isso acontecer, Jesus vai dizer: vocês são sal, vocês são luz. Se houver uma comunicação transparente desse evangelho, o resultado é, versículo 16:
verão as vossas boas obras e vão glorificar a Deus que estás nos céus. Qual é o resultado disso? O resultado é que nós vamos impactar a vida das pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Se viverem como um sal que entra em contato com as pessoas, são luzes e comunicam o evangelho a elas, as pessoas vão glorificar a Deus que está nos céus, olhando para a vida de vocês. A fórmula é essa. Então, semana passada, alto índice de salinidade. Hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos íntegros, relacionamentos que impactam a vida das pessoas. É a pergunta que eu quero fazer para você. Eu queria que você fizesse essa pergunta para quem está ao seu lado. Se não tiver, você olha para trás. Se não tiver ninguém do seu lado, pergunta aí, a seguinte: seu sal está no saleiro ou está fora do saleiro? Pergunta para a pessoa que está aí: seu sal está no saleiro ou está fora do saleiro? Tem sal? Pergunta, tem sal? Como é que está o sal? Já parou para pensar nisso? Às vezes alguém perguntou para você e você está falando, nem sal não tem, pastor, acabou faz tempo. Então você precisa tentar um negócio aí, porque às vezes, sabe aquele, você olha o saleiro lá, não tem mais nada, só tem o arroz, sabe o arroz que sobra no final? Tem gente que parece que está daquele jeito, só sobrou o arroz, o sal já foi. Semana passada nós falamos isso, aumenta o teu índice de salinidade, volta a ter sal aí dentro de você. Só que o sal precisa sair do saleiro. Se o sal sair do saleiro, não faz diferença nenhuma. Ele vai ficar ali e não vai transformar nada, não vai impactar nada. Você já parou para pensar que na tua e na minha vida, princípios e valores, e até mesmo a nossa vida espiritual, alguém marcou a gente, por isso nós estamos aqui? Já parou para pensar nisso? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando como pessoas marcaram a minha vida e fizeram a diferença na minha história, como foram sal na minha história. Já contei diversas vezes para vocês que eu me converti aos 6 anos de idade aqui na igreja. Aos 6 anos de idade eu me converti no acampamento Manaim. Mas Deus usou um casal para me levar ao acampamento Manaim, para ouvir uma pregação, e lá eu fui impactado. Foram os meus tios. Meu tio Daniel e minha tia Mirna, que moravam em São Paulo, sempre muito fervorosos na fé, na busca, na relação com Deus. Quando vieram a Machado, eles sempre gostavam, estavam aqui, eles queriam ir na igreja. Tio Daniel amava ir numa igreja, e antigamente, eu não sei se você é dessa época, né? Se você é, não precisa nem levantar a mão, viu? Fica tranquilo, João. O meu tio gostava de ir na igreja para levar o inário, João. Ele levava o inário do lado assim, e ele sempre chegava para o pastor e falava, deixa eu cantar um hino, né? Tio Daniel gostava de um inário. Era uma delícia aí com o tio, ele empolgava, ele cantava um hino, ninguém sabia o hino, mas ele estava cantando animadão, sabe? Empolgado. O tio e a tia me levaram no acampamento, e foi lá que eu conheci Jesus. Olha como que uma influência, foram eles que me levaram, e ao ser levado por eles, ali eu me converti e entreguei minha vida para Jesus. Num outro momento da minha vida, que nós passamos, minha mãe está aqui, em 1999 minha mãe teve uma depressão, e eu me lembro que nós frequentávamos a 4ª IPI de Machado. Nesse momento, quando minha mãe teve a depressão, aquele momento, falar sobre depressão e crise emocional era quase que um tabu, não falava isso dentro de igreja, só se falava assim, depressão não é coisa de crente não, isso não é de Deus. E aí era, sabe, uma conversa superficial. Eu me lembro que nós ouvimos até falar que a minha mãe ia morrer, e eu me lembro que minha mãe emagreceu tanto, teve que parar no hospital, que ela não conseguia se alimentar. Eu lembro que um dia eu cheguei da escola, quando meu pai estava esperando o dia no portão, para dizer para mim com a minha irmã, que minha mãe já estava internada, que ela não estava mais em casa. E foi nesse período mais difícil da vida da minha mãe, que a minha mãe foi contagiada espiritualmente pela vida do seu Joel. Foi lá fazer uma oração com ela, deixou um versículo em Isaías, a gente fez uma live aqui esses dias, ela compartilhou isso, e o seu Joel falou com ela, falou, né, o que Deus era poderoso para trazer cura, para restaurar a saúde dela, e ela compartilha que ali Deus usou aquele momento para trazer um fervor espiritual para ela, e o quanto ela cresceu no meio daquele momento. Olha, Deus usou o seu Joel, que trouxe esse fervor para despertar ela. Anos depois, nós fomos descobrir que meu pai estava adulterando, e aí nós passamos outro grande momento difícil na nossa vida, e eu já contei esse episódio também. Quando meu pai saiu de casa, eu me lembro que minha mãe sentou a gente lá na sala, era um sofá laranjão assim, minha mãe sentou nós naquele sofá. Eu me lembro que foi um dia triste demais, nós chorando, meu pai tinha pegado aquele tanto de saco de roupa e ido embora, e eu me lembro que minha mãe que sentou junto com a gente, comigo e com minha irmã, chorando e dizendo o seguinte: Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir,
ele pode ter atingido a vida do seu pai, mas ele não vai destruir a nossa família. Eu e vocês vamos ficar firmes com Deus. E eu me lembro que ela falou isso para a gente, chorando naquele dia, e a gente morava lá na Santa Helena, e a gente frequentava a quarta aqui perto da prainha. A gente vinha de a pé, subindo aquele tanto de morro para chegar aqui na quarta igreja, e voltava, escola dominical, culto à noite. Irmãos, eu tenho certeza que se eu sou o homem que eu sou hoje, foi porque minha mãe me influenciou a continuar firme com Deus. Percebe como que pessoas te influenciam numa relação íntegra e saudável? Minha tia, o meu tio, a minha mãe, quando as coisas estavam desmoronando e parecia que estava uma turbulência na minha casa, a influência da fé dela, quantas e quantas vezes eu não acordava e via minha mãe orando de madrugada, chorando e clamando a Deus que cuidasse de mim e da minha irmã. Quantas vezes eu não cheguei do seminário e a minha mãe chorando de madrugada, sofrendo sozinha, porque minha irmã estava tendo crise de depressão e crise emocional. Mas a fé dela me contagiou. Amar a Deus como ela ama, me contagiou a amar a Deus. Percebe como uma relação intencional, alguém que se relaciona para querer impactar a vida do outro, te impacta. Ou seja, o sal quando sai do saleiro, ele muda vidas. Ele impacta a realidade de outras pessoas. A questão é, de que jeito é que nós podemos colocar o sal para fora do saleiro? Às vezes você perguntou aí, a pessoa, não sei se está saindo. Como é que eu posso colocar ele para fora do saleiro? De que jeito a minha espiritualidade pode contagiar as outras pessoas? Agora eu te convido a ir comigo no Evangelho de João, capítulo 4. E eu quero ler com vocês, são bastantes os versículos, mas se concentra, é uma única história. Nós vamos até o versículo 42. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se. Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e lhe te daria água viva. E respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens nem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não possa mais ter sede, eu nem precise mais vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e eis que agora tens, não é o teu marido, isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, eu vejo que tu és profeta, os nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto adorais em Jerusalém, é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer, e que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os discípulos, preste atenção, e eles se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse nada. Que perguntas, ou porque falas com ela?
Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, ou seja, ser intencional. Não dizei vós que há ainda 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejam os campos, pois eles já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde a recompensa e o entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sardes se alegraram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos daquela cidade a ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles. E ele ficou ali por 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Louvado seja Deus. Às vezes parece que são várias passagens diferentes, mas eu não sei se você conseguiu perceber, é uma mesma história. E a história toda se dá quando Jesus está viajando para a região ali da Galileia, e ele tem que passar aqui por essa região de Sicar, em Samaria. Eu preguei essa mensagem há alguns dias atrás, mas só no momento da conversa do local da adoração, não sei se vocês se lembram, aonde é o templo, Jerusalém ou Samaria. Mas a história toda tem um contexto, e o contexto é que Jesus na viagem podia cortar caminho por outros locais, mas não, ele quer passar ali. Por que ele quer passar ali? Porque ele quer ensinar os discípulos dele a terem relacionamentos que são intencionais. Ele quer ensinar os discípulos dele a olharem para os samaritanos. E quando eles estão nessa viagem, não sei se você percebeu, mas acabou a comida, eles vão comprar comida ali, provavelmente no McDonald's de Samaria, e quando eles saem para comprar o lanche, alguma coisa, num fast food, Jesus fica ali no poço. E enquanto Jesus está no poço, se aproxima a mulher, volta de meio-dia, aquela mulher já está no 5º marido, ela é considerada quase como uma prostituta naquela sociedade. Judeus não se dão com os samaritanos, já expliquei isso daqui. Um judeu conservador orava assim de manhã: Deus, obrigado que eu não nasci cachorro, não nasci samaritano e nem mulher. Era a oração de um judeu radical. Ele não gostava e ele dizia: eu não sou cachorro, eu não sou samaritano e eu não sou mulher. E aí quando Jesus para, eu não sei se você viu o susto da mulher, você viu enquanto eu estava lendo aqui? A mulher fica assustada. Jesus então se aproxima enquanto os discípulos foram lá comprar. Jesus para e fala assim: ei mulher, tudo bem? Me vê um copo de água. Ela assusta, porque um judeu, ele é preconceituoso com quem? Com o samaritano e com mulher, percebe? Ela fala: mas como, sendo tu judeu, quer conversar comigo? Os judeus não se dão com o samaritano. Então Jesus está se aproximando dela porque ele tem objetivos, e é isso que nós vamos aprender nessa noite. Ele tem intenção, uma intenção que é a intenção do Pai, fazer a vontade de Deus. Os discípulos, quando voltam da viagem, eu não sei se você prestou atenção, mas eu também pedi para que você se atentasse a isso enquanto eu estava lendo. Diz que os discípulos chegam e diz assim, que dentro deles, eles ficaram: mas o que é isso? Jesus conversando com uma mulher samaritana no poço, meio-dia. E diz que nenhum deles perguntou, mas eles ficaram cismados. E aí quando a mulher sai dali, a mulher vai na cidade e diz: olha, eu encontrei aquele que diz ser o Messias, ele sabe coisas da minha vida que ninguém sabe. E eu não sei se você viu, ela faz isso numa expressão de exclamação e de questionamento: será ele o Messias? A cidade inteira vai atrás dele. Enquanto a cidade está viajando para ir atrás de Jesus, Jesus está conversando com os discípulos. E os discípulos estão com a comida aqui, dizendo: e aí Jesus, trouxemos uma comida para o Senhor. E ele diz: não, vocês não entenderam ainda. Vocês estão tão preocupados com a comida física, com as coisas terrenas, que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu me alimento fazendo o que Deus espera de mim. Isso me sacia. Querido, fazer o que Deus espera de você traz uma saciedade tão gostosa de saber que você está no centro da vontade de Deus. É isso que Jesus estava dizendo.
E enquanto eles estão tendo essa conversa, Jesus diz o seguinte: olha, os campos já estão brancos, vocês não se relacionam, vocês não se aproximam, já está na hora de colher, as pessoas lá fora estão sedentas por Deus, mas vocês não se aproximam dela, vocês não têm amizades com ela, vocês não anunciam o evangelho a ela. Ele estava acabando de falar do que ele fez com essa mulher, e eles não enxergavam isso. Quando ele termina de falar isso, o povo da cidade chega e fala: por favor, fica com nós alguns dias. E o texto diz que Jesus ficou naquela cidade 2 dias. Você imagina isso? Se os discípulos já estavam assim, ficaram questionando Jesus conversar com a mulher samaritana, imagina dormir na cidade samaritana 2 dias, dormir na casa deles, comer a comida deles, porque para um judeu era se tornar um impuro isso. Jesus vai lá, dorme na casa deles, come com eles 2 dias, e diz que a cidade inteira se converte. E o texto termina, a cidade se encontrando com a mulher de novo e dizendo: mulher, agora nós cremos nele, não pelo que tu disseste, mas porque nós ouvimos e sabemos que ele é o Salvador do mundo. Esse texto inteiro está falando sobre relacionamento também, e é isso que eu queria destacar com você nessa noite, alguns ensinamentos sobre viver relacionamento intencional. Primeiro, relacionamentos íntegros são intencionais. Existem muitos tipos de relacionamentos, e eu quero te fazer pensar, o sal dentro do saleiro, que tipo de relação você está tendo com as pessoas. Por exemplo, tem relacionamento para obtenção de benefício. O que é isso, pastor? Relacionamento de conveniência. Tem gente que só se relaciona com o outro porque precisa do outro. Ele é meu fornecedor, preciso manter o contato com ele. Não, eu gosto de fulano na igreja porque fulano tem um contato bom, então eu vou manter contato com ele. Eu gosto de fulano ou de ciclano, de parente meu, na verdade eu suporto ele, porque eu preciso de tal coisa dele ou de tal coisa dela. Tem um tanto de gente que vai vivendo relacionamentos de conveniência, de suportar o outro, porque eu preciso de alguma coisa que o outro pode me dar. É sempre para obter alguma coisa de outra pessoa. Tem um outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento tóxico. Já conviveu com esse tipo de pessoa? Relacionamento tóxico é gente que quando você chega perto dela, ela só te contamina. É doente, ela só critica, ela só fala mal, ela só é negativa. Tem gente que é tóxico. Já contei isso, quando minha mãe estava com depressão, e o pastor Orlando chegou lá, tinha uma pessoa sentada do lado da minha mãe, o pastor Orlando ficou meia hora na visita, e antes de ir embora, ele falou assim: ó, procura um psiquiatra. Segunda coisa, manda essa mulher embora da tua casa, porque essa mulher, na meia hora que eu falei aqui, só falou baboseira. O que ele estava falando? Essa mulher é tóxica, tira isso daqui dentro da sua casa, isso daqui é veneno. Tem relacionamento que é veneno, não te faz bem. Tem relacionamento, e aí um outro tipo, relacionamento de carência. Quem que é relacionamento de carência? A pessoa é tão carente que ela procura o outro para saciar a carência dela. O carente, ele sempre gosta de contar problema. Já viu o carente? Você encontra com o carente, e aí como é que você está? Nossa, semana eu passei mal demais. Todo mundo passa mal toda semana. Problema, correria, ativismo, trabalho. Só que ele superdimensiona para você dar atenção para ele. Não, eu tive uma dor de cabeça que nunca ninguém teve uma dor como essa. Você fala: que é isso? Já percebeu esse tipo de gente? Sempre você encontra com ele, ele só fala de dor, só fala de problema, só fala da crise econômica. O feijão está caro, o arroz está caro. Então assim, você vai vendo a pessoa não consegue falar alguma coisa. Por quê? A carência dela é falar do problema para alguém dar atenção para ela. Se alguém olhar para ela como vítima, vão olhar para ela como uma coitadinha, e dar atenção para ela. Tem gente que gosta de se apresentar como vítima nas relações. Nós cristãos não fomos chamados para viver nenhum tipo de relacionamento, como eu expliquei até agora. Sabe qual tipo de relacionamento que eu e você fomos chamados para viver? Relacionamentos aonde a gente impacta a vida das outras pessoas. Podemos ter problema? Podemos ter, mas os nossos problemas vão servir de testemunho para que as pessoas conheçam a Deus. Me lembro quando nós descobrimos o câncer da Evelina lá em casa, uma das coisas que eu disse foi: nós vamos contar tudo que está acontecendo para a igreja, porque tudo que acontecer conosco, nossa dor, nosso sofrimento, nós vamos contar, para mostrar para as pessoas que é possível passar pela dor andando com Deus. Percebe? Eu e você não fomos feitos para ser vítima, para ser feito coitadinho. Não, a gente passa problema, mas a gente mostra que até no problema Deus está com a gente. Eu posso apresentar a minha vida de maneira que eu impacte a vida dos outros. É você que decide o jeito que você vai transparecer suas relações. E aí o interessante é que Jesus aqui estava querendo ensinar sobre isso. Sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus, se eu pudesse enquadrá-los em um tipo de relacionamento que eles estão tendo com Jesus, para mim eles estão no primeiro que eu apresentei para vocês.
O primeiro quadro é relacionamentos de interesse. Eles estão com Jesus por interesse. Até aquele momento. Tiago e João, qual que é o interesse deles? Sentar ao lado de Jesus no reino dos céus. A mãe de Tiago e João procurou Jesus à parte para dizer: Senhor, quando entrar no teu reino, coloca Tiaguinho de um lado e João do outro, por favor. Você sabe como é que os meninos são bonitos? Jesus falou: querida, não compete a ti, nem a mim. Jesus chama a atenção e os dois também estão preocupados, eles estão brigando entre eles. Olha, a gente vai ver Judas o Zelote, que anda junto com Jesus, tem o Judas Iscariotes e o Judas o Zelote. O Zelote era um partido político que queria sair no braço para destruir o Império Romano. Ele está andando com Jesus porque ele acha que Jesus vai ser o que vai derrubar o imperador. Pedro está andando com Jesus porque ele acha que Jesus precisa dele. Senhor, todos aqui são péssimos, eu jamais te abandonarei. Como se Jesus precisasse dele. E aí Pedro tem que dizer: eu não preciso de você, Pedro. Se eu quiser, chamava os anjos, eles desciam aqui e me protegiam. Não preciso de você. Percebe? Todos eles estão numa relação com Jesus, onde eles estão querendo obter algo de Jesus. Nós precisamos entender o seguinte: a nossa relação precisa ser não para obter, mas para impactar a vida das pessoas. Nós precisamos ser usados como canal de bênção, e aí a história vai nos apresentar que Jesus tem uma relação íntegra e intencional. O que é isso? Ele tem um objetivo. Quando ele para ali naquele poço, você acha que Jesus podia pegar água sozinho ou não podia? Claro que ele podia, querido. Ele é homem, ele é o Filho de Deus, ele sabe aonde tem água. Ele poderia pegar tranquilamente. Por que é que ele se aproxima dela? Você imagina, a gente chega ali, vamos transpor para os nossos dias, não é poço, nós estamos no bebedouro. E alguém está na frente do negócio de copinho. E aí eu chego lá e está alguém ali arrancando os copinhos, eu falo: por favor, será que você pode tirar um copinho de água e me dar? É isso que Jesus está fazendo, ele está criando um ponto de contato para se relacionar com ela de maneira intencional. Nós precisamos ter pontos de contato para se aproximar das pessoas com uma intenção. Jesus parou ali com uma intenção. Ele já sabia que ela estava no 5º casamento. E qual a intenção de Jesus para com aquela mulher? Ele quer mudar a vida dela. Ele não parou ali para dizer: eu sou judeu, você é samaritana, você não é digna de estar aqui tirando água. Não, ele não é preconceituoso. Ele parou, já sabia toda a história dela, e ele parou justamente para mudar a história dela. Nós precisamos ser intencionais e parar para ver a história das pessoas que estão à nossa volta. O grande detalhe é que nós estamos correndo tanto que a gente não para ver a história das pessoas. A gente não se relaciona com intenção. E intenção é olhar nos olhos, é perguntar: e aí, como é que você está? E quando você pergunta como é que você está, olhando no olho, é diferente, é empático. Quando aquela mulher percebe, e aí Jesus fala: moça, presta atenção, eu posso não ter copo aqui, mas se você soubesse com quem é que você conversa, é você que pediria para mim, e fluiriam fontes de águas vivas de dentro de você, porque eu ia te dar uma água que não cessa, que não morre quando para de chover. É uma água que vai jorrar para a eternidade. A mulher fica toda empolgada e diz: eu quero essa água porque eu não quero voltar mais no poço ao meio-dia. E aí Jesus fala: então tudo bem, vamos resolver isso, vai lá e traz teu marido e vamos resolver a questão. Eu não tenho marido, eu sei, você já está no teu 5º. Percebe? Quando ele fala isso, ela percebe que ele, quando se aproxima, não é qualquer um. Ele é alguém que se aproximou, conhece a vida dela e não está julgando ela, mas quer transformar a vida dela. Nós precisamos nos atentar às pessoas. Todas elas têm histórias, mas nós só vamos saber a história das pessoas e ajudar as pessoas se a gente parar e a gente tiver uma intenção. Qual a tua intenção quando você se relaciona com as pessoas? Quando você dá uma aula, quando você trabalha para alguém, quando você trabalha numa obra, quando você viaja, quando você atende um cliente, qual a tua intenção? É só bater a meta no final do mês, no final do dia, para receber o teu salário? Porque se for só isso, você estabeleceu relações de conveniência. Se é só sair com o teu grupinho de amigos no final de semana, que são o teu grupo que você estabeleceu, e você então não cria mais vínculo com ninguém, você está criando uma bolha social para não ter contato com ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque os discípulos de Jesus estavam fazendo isso. Vocês perceberam isso? Eles vão lá, acabou a comidinha, nós vamos comprar comidinha. Aí estão voltando com a comidinha, vem a mulher, Jesus conversando com essa mulher. Ninguém fala nada para ninguém, mas o texto fala isso. Eles ficaram indignados de ver Jesus tendo contato com alguém fora da bolha. Mas como? Essa mulher não é digna? É samaritana? E ainda por cima é uma mulher? Como é que ele conversa com ela?
É isso que está passando na mente deles. E o que Jesus está querendo mostrar é o seguinte: eu não vim para viver relacionamentos egocêntricos, individualistas, que pensam só em mim ou só em vocês. E não vim para fazer a vontade de vocês, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é alcançar o perdido, é transformar a vida dele. A vontade do meu Pai é levar salvação e cura para o enfermo e para o doente. É isso que ele está ensinando. Ele está se aproximando de uma mulher doente, de uma história de vida, de fato, afetada pelo pecado, mas ele é o Salvador do mundo, e ele pode salvar essa mulher. Queridos, nós precisamos nos aproximar das pessoas e sair da nossa bolha, porque às vezes nós criamos uma bolha onde a gente não se aproxima mais de pessoas. A gente só se encontra com crente. A gente não se encontra, ou a gente não se aproxima de pecador. A gente não vai até ele, a gente não escuta a história dele. Se eu não escuto a história dele, como é que eu vou falar de Jesus para ele? Eu preciso ter uma intenção, eu preciso ter um objetivo. Eu fui pregar numa escola em Alfena certa feita, e quando estava terminando a pregação, um menino se aproximou de mim, e ele começou a contar uma história muito triste, e ele estava falando que ele tinha passado muitas lutas. O pai dele tinha cometido suicídio, a mãe era usuária de droga, e ele estava com 17 anos, e ele tinha mais 2 irmãozinhos, um de 4 anos e outro de 7 anos, e ele estava tendo que cuidar dos 2 irmãos, porque quando chegava em casa, a mãe estava usando heroína e cocaína. Por que aquele menino veio procurar eu depois de uma palestra para me dizer a história dele? Ele veio me procurar para dizer: me ajuda, olha a minha história, me ajuda. A gente só conhece as histórias quando a gente para ouvir as pessoas. A gente só conhece um problema quando eu paro e eu vou e me aproximo de alguém. Se eu não me aproximar das pessoas, eu não vou saber o que elas estão passando, e não tem como eu ajudar elas. E aí, quando ele compartilhou isso, eu pude ajudá-lo e encaminhá-lo para uma célula, mas ele pediu ajuda, era isso que ele estava fazendo. Nós precisamos ir em direção ao perdido, os nossos pés precisam caminhar em direção àqueles que estão precisando de Deus. O segundo ensinamento que Jesus vai nos dar nesse texto é que relacionamentos intencionais, nós precisamos entender, nós vamos ser impactados e vamos impactar a outros. Nós precisamos ter um objetivo na vida, ser impactados por pessoas que são referenciais, e quando nós somos impactados, nós vamos impactar a outros. É um processo natural e normal. Lembra que eu falei na abertura? Falei do meu tio, da minha tia, falei da minha mãe. Por exemplo, quem me impactou para ser o pastor que eu sou hoje, foi o pastor Laércio. O pastor Laércio, quem não se lembra dele, até os 42 anos ele pastoreou em Alfenas e ele enxergava. 42 anos a diabetes afetou a visão do pastor Laércio, ele ficou cego, ele começou a ter problemas renais, começou a ter que fazer hemodiálise, começou a ter diversos outros problemas. Eu me lembro que quando o pastor Laércio voltou, o pastor Laércio morava ali na rua Barão de Caxias, ali perto do Iracema, e o pastor Laércio saía de lá para plantar a igreja no Jardim das Oliveiras cego, andando de muleta. Por várias vezes ligava para a dona Neuza: tem um homem que caiu dentro do ralo aqui, é teu marido? Ela falava: tá com a muleta? Tá, então é ele mesmo, então estou indo buscar ele. Várias vezes o pastor Laércio caiu dentro do ralo, caiu dentro de bueiro. Ele atravessava o jardim para, em cima na rua do Padre José, abrir o primeiro pontinho de pregação da nossa igreja numa garagem. Batizou a Paula Ranielli, foi a nossa primeira irmã que foi batizada, que hoje é missionária, está lá na Alemanha. Começou um trabalhinho ali, depois foi lá para cima, a igreja foi crescendo. Eu me lembro que eu comecei a estudar a Bíblia com o pastor Laércio todo sábado. Sabe, Deus não apresentou para mim num sonho, e no meio de uma nuvem apresentaram siglas para mim, né? VPB, vai pregar a Bíblia. Não. Eu comecei a olhar tanto para a vida do pastor Laércio, que eu falei: eu quero amar Deus como esse homem ama. O contágio da espiritualidade dele era tão empolgante. Irmãos, ele era cego. Quando eu ia ler a Bíblia, se eu gaguejava, ele continuava o versículo. Ele decorou a Bíblia. Ele era apaixonado por Deus. Ele ia pregar. Se você acha que minha pregação é demorada, é porque você não ouviu uma do pastor Laércio. O pastor Laércio era 1h30. Dona Neuza tinha que bater a bengala na perna dele para ele parar a pregação. Ele amava pregar, ele era apaixonado em ensinar, discipular pessoas. Me lembro quantas vezes, depois que ele vinha da hemodiálise, eu ligava e falava: pastor, o senhor está fraco, não quer fazer hoje o discipulado? Não, pode vir. Eu ia no meio do discipulado, às vezes tirava um cochilo enquanto ele estava me discipulando, de tanta dor e cansaço que ele sentia, mas não queria desistir de investir na minha vida. Percebe o contágio? Ele me contagiou.
esse negócio de gostar de discipular pessoas, eu aprendi com ele. Esse negócio de investir, de fazer treinamentos, eu aprendi com ele. Ele me contagiou a ser quem eu sou hoje. Nós precisamos ter contágio com pessoas que vão nos empolgar e vão nos fazer algo que a gente não faz. A gente vai sair do nosso paradoxo, a gente vai sair ali dos nossos complexos, das nossas limitações, e a gente vai fazer algo diferente. Quando a gente tem um contato com Jesus, a gente então vai empolgar e vai impactar outras pessoas também. Aquela mulher que não fez seminário nenhum, depois de uma conversa de 15 minutos com Jesus, volta e contagia a cidade dela inteira. Olha, eu encontrei um homem que sabe sobre tudo da minha vida, eu acredito ser ele o Messias. Será ele o Messias? É uma exclamação, mas é também uma afirmação dela, e diz que a cidade foi ter com Jesus. E esse é o grande detalhe. Eu preciso me relacionar com pessoas que impactem minha vida, e eu preciso impactar a vida de outras pessoas. O grande detalhe é que às vezes a gente se acomoda a vir à igreja e sair impactado, mas quando sai daqui a gente não impacta. A gente gosta de vir e ouvir uma grande pregação, mas quando sai a gente não impacta, a gente não prega, a gente não anuncia. Então eu preciso ser impactado, mas preciso sair para impactar. Eu preciso ter um contato que transforma a minha vida, mas eu preciso transformar a vida de outras pessoas. Eu preciso levar isso para outras pessoas, para que elas experimentem Deus em suas vidas. É um processo natural e normal. E quando a gente vai vendo isso, é tão gostoso, porque a gente vai percebendo algo maravilhoso, que é ver vidas transformadas e impactadas, porque a gente se aproximou delas com uma intenção objetiva. Um terceiro ensinamento: seja intencional e deixe Deus te usar. E veja Ele fazer a multiplicação através da sua vida. O que é isso? Se veja como um canal de bênção. Como é que você se vê? Quando eu perguntei se você tem sal no saleiro, o sal, ele é só um meio. Você só é um canal. O sal precisa sair do saleiro. Eu e você só somos um canal, só somos um meio. Nós precisamos nos dispor a ser usado por Deus. E aí por que eu estou falando isso? Depois que Jesus teve essa conversa com essa mulher, que chegaram os discípulos, lembra os discípulos? Esse negócio de Jesus conversando com a mulher, aí ele vem e dá uma pastoral. Ele fala: o que me alimenta não é a vida que vocês estão procurando. Vocês não queriam nem viajar por aqui? Não é isso que me satisfaz. O que ele está dizendo? Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Os campos já estão brancos, vocês estão dizendo que falta 4 meses, vocês estão colocando empecilhos para não se relacionar com as pessoas. Não, vão até elas, os campos já estão brancos. Se aproximem delas, sejam canais de bênção na vida delas. É isso que ele está chamando elas. Se coloquem à disposição, porque o campo já está branco, já está tudo pronto, só que a gente precisa se dispor para a gente ser usado por Deus, por meio dele. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para sermos canais, aonde a gente impacta a vida das pessoas, aonde o agir de Deus flui através de nós, e as pessoas vejam Deus através de nós, do nosso falar, da nossa conduta. Essa semana eu fui fazer uma formatura da Unifenas e da Unifal, de odonto, lá no tênis clube em Alfenas. Eu gosto muito de fazer formatura. E aí, a gente tinha uma média de umas 300, 400 pessoas da Unifal e da Unifenas. E quando chegou a minha vez de falar, eu preguei, né, como eu prego aqui, dou esses berros, falo com paixão, e foi muito gostoso. Na hora que terminou, eu fui porque tinha um rapaz ali, o Victor, que eu discipulei ele nos 5 anos que ele fez odonto na Unifal. Ele era recém-convertido, eu caminhei com ele durante esses 5 anos, e aí quando terminou, a mãe dele veio me abraçar chorando, dizendo: pastor, obrigado, eu nem te conhecia, mas que vontade de te conhecer. O Victor fala do senhor todo dia, ele fala como o senhor foi importante na vida dele, ele fala como o senhor acolheu ele teve depressão na faculdade, eu acolhi ele, sabe, eu discipulei ele. E ela falando, sabe como é bom poder perceber que Deus coloca pessoas para impactar a vida de outras pessoas. Eu estava lá em Arcos, nem sei se já ouviu falar em Arcos, eu moro lá em Arcos, né, sotaque puxado, assim, diferente. Ela falou: e Deus providenciou, Deus levantou vocês lá em Alfenas para cuidar do meu filho, foi tão gostoso. E aí quando eu estou terminando de abraçar a mãe dele, vem uma outra família chorando, e eu assustei, falei: essa família eu não conheço, né? E aí na hora que aproximou outra família, uma senhora falou assim, estava ela e o filho dela, o Ailton, que também se formou em odonto na Unifenas. Eu nunca vi o Ailton, e ele veio chorando, e ela também, e o marido, e eles disseram: pastor, nós sentimos Deus aqui nessa manhã. Nós nem conhecemos o Senhor, mas era tão visível enquanto o Senhor falava que Deus estava falando conosco.
e o Ailton veio para se consagrar, e o Ailton veio e me abraçou e disse: será que o senhor pode orar pela minha profissão? Vou começar a trabalhar agora, quero consagrar minhas mãos ao Senhor, quero me dedicar a Deus. Percebe? Nós nunca tivemos um contato, foi 10 minutos numa pregação, mas ali contagiou, empolgou, despertou. A questão é que tipo de vida, que tipo de contato nós estamos tendo com as pessoas, e o que é que nós estamos causando na vida delas. Porque tem pessoa que às vezes não está percebendo que o que Deus está dando para mim e para você são oportunidades. Jesus só ia passar naquele dia, naquele poço, era só aquele momento que ele ia se encontrar com aquela mulher, naquele horário, era uma oportunidade. O apóstolo Paulo vai dizer para nós aproveitarmos as oportunidades, para a gente remir o tempo. O que é isso? Otimiza o tempo, porque os dias são maus. Você só tem uma chance. Eu nunca mais vou ver o Ailton provavelmente, mas nos 10 minutos que eu me encontrei com ele, com a mãe dele, com o pai dele, eu tenho que estar ali para transformar a vida. Eu não posso subir, fazer uma pregaçãozinha para massagear ego da galera que está formando em odonto. Não, eu tenho que subir ali e mostrar para eles que existe um Deus e eles vão prestar conta para esse Deus. Que o serviço de odonto que eles se formaram, seja na Unifenas, a graduação que Deus colocou na mão deles, eles vão prestar conta da vocação que Deus deu para eles. A gente precisa se dar conta de que essa vida é uma vida terrena e passageira, e que a gente vai se apresentar diante desse grande Deus. Eu preciso me atentar para isso, para não perder as oportunidades. Então que cada encontro, veja como uma oportunidade, é Deus te dando a oportunidade de se encontrar com pessoas, de impactar pessoas. Aí às vezes você pode estar aqui nessa noite falando: pastor, de fato, impactar pessoas é muito bom, mas o senhor não passou o que eu passei. Porque se relacionar machuca, se relacionar com gente dói. Querido, estou indo para o meu 13º ano de ministério pastoral, e às vezes, mesmo a gente fazendo as coisas com a intenção correta, a gente vai se machucar. A gente vai ser ferido por pessoas. Me lembro quando eu comecei a pastorear o jardim, um dos chefes do tráfico tinha ido para uma casa de recuperação e voltou, e ele ficou firme na igreja 6 meses. E junto com o chefe veio o irmão dele, que era sucessor ali no ponto da biqueira. E eles eram uma família muito influente. Eu me lembro que quando esse rapaz começou a frequentar a igreja, o irmão, eu me aproximei, e o irmão estava num período de transição, e eu me lembro que o irmão disse: pastor, é muito difícil, porque na biqueira eu consigo fazer R$2.000 por semana, sabe, é dinheiro fácil. Ele falou: agora eu trabalho para pintar, para fazer as coisas, e 2.000 eu tiro no mês, pastor. Eu fazia 2 pau por semana, eu fazia meus corre, o negócio acontecia. E aí eu lembro que ele começou a falar aquilo para mim. Eu tinha acabado de pintar minha casa, eu mesmo tinha pintado minha casa. Eu virei para a Eveline e falei para ela assim: vamos pintar a casa de novo? Ela falou: mas para que nós vamos pintar a casa de novo? Eu falei: para a gente ajudar o fulano. Aí chamei ele lá em casa, nós tínhamos pintado de branco, acho. Eu falei: pinta de verde então, vamos botar a cor aí, para você pintar. Chamei ele, ele foi e pintou a casa, não precisava pintar. Eu lembro que ele torcia para o Santos, eu sou palmeirense. Dia que era jogo do Santos, eu buscava ir lá na casa dele. Quantas vezes não tive que chegar na biqueira lá e os caras me paravam de moto, falando: o que você veio fazer aqui? Não, vim buscar o fulano aí, vai assistir um jogo do Santos lá em casa. Irmãos, me dediquei, sabe? E aí eu me lembro que, passado algum tempo, ele entrou numa frustração, infelizmente decidiu sair da igreja, decidiu seguir outros caminhos, voltou para o tráfico, cometeu assassinato, está preso. Dói, porque a gente investe a nossa vida em vidas de outras pessoas, e às vezes as pessoas vão nos deixar pelo meio do caminho. Paulo sabia o que era isso. Ele vai dizer que Demas o abandonou. Ele vai dizer que Alexandre o Latroeiro preferiu as coisas do mundo e deixou ele no meio do caminho. Eu sei que dói, porque às vezes a gente investe em vidas e as pessoas vão deixar a gente pelo meio do caminho e vão preferir as coisas do mundo. Mas não tem nada melhor do que perceber que vidas também vão ter a história mudada, porque você investiu na vida delas. Você perceber que continua valendo a pena você se aproximar de pessoas e ver que tem pessoas sendo impactadas. Compartilhei isso daqui, acho que foi na escola dominical. Há um mês atrás veio um rapaz na escola dominical e eu nem reconheci ele. E aí quando terminou a escola dominical, ele me procurou ali embaixo, pedindo que eu fizesse o casamento dele. Fiquei super contente, que eu lembrei quem ele era, fui pastor dele aqui no jardim. E aí ele está fazendo, se eu não me engano, doutorado em Lavras. E
a noiva estava junto e ela falou: pastor, ele fala tanto no senhor que parece que vocês conversam pelo WhatsApp toda semana. Deve fazer uns 10 anos que eu não vejo ele. Desde que ele foi embora para a PUC, nunca mais eu vi ele. Para a USP, na verdade, nunca mais eu vi ele. E agora ele está fazendo doutorado já. Eu me lembro que na hora que ele sentou, ele falou assim: o senhor sabe que a vocação e o curso que eu estou fazendo, o senhor tem uma grande influência. Eu falei: não sabia. E ele falou: o senhor lembra quando o senhor me levava para casa e apresentava aquele tanto de livro? O senhor começou a me discipular, o senhor começou a mostrar essas coisas que eu tinha que ler? Pastor, foi ali que me despertou. Eu lembro que eu dei uma coleção para ele ler, de história da igreja. E hoje ele se formou em história. Ele falou: pastor, foi ali que tudo começou. Ele falou: minha vida espiritual, estou firme com Deus até hoje, pastor. O senhor lembra o primeiro livro que o senhor me deu para ler? Eu não lembrava. Foi Maravilhosa Graça. O senhor me leu Maravilhosa Graça do Filipenses. Pastor, como aquilo foi bom para mim, pastor. Como me impactou, pastor. Percebe o que é gostoso? Passaram-se 10 anos e eu me encontro com uma pessoa como se a gente tivesse se encontrado ontem. E eu nem me dei conta de que eu contagiei ela para ser quem ela é, para ela buscar a Deus, para ela amar a Deus, para ela servir a Deus. Porque tem que ser algo natural para nós, querer olhar para as pessoas e dar o nosso melhor para elas. Tem que ser normal para nós, tem que ser cultura para a gente, olhar para o perdido, olhar para as pessoas da igreja mesmo, olhar para quem quer que seja e nos relacionarmos com ela com objetividade, com intencionalidade. Quero convidar o Ministério de Louvor à frente. O que nós queremos é te convidar a viver uma espiritualidade que marque a vida das pessoas. Queremos te convidar a viver de maneira intencional, que suas relações não sejam superficiais, que suas relações não sejam tóxicas, que as suas relações não sejam de conveniência, só procura quando precisa, que você seja intencional, que você tenha um objetivo. Qual que é o teu objetivo? Fazer a vontade do Pai. Você não está aqui para fazer a tua vontade, você não está aqui para realizar os teus sonhos, você está aqui para realizar os sonhos e a vontade de Deus. O profeta Isaías vai dizer que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Às vezes você está sonhando pequeno, você está sonhando só com vida profissional, enquanto Deus quer usar a tua história para transformar pessoas. Às vezes você está sonhando em simplesmente subir na sua vida profissional, ou quem sabe ter realizações familiares. São objetivos legítimos. O que é isso? São legais, mas eles não são a razão pela qual você existe. Eles são pequenos. Deus tem os sonhos maiores para mim e para você. Eu quero te convidar em nome de Jesus a ser um canal de bênção na vida das outras pessoas, a pensar que tipo de relação você quer ter com elas, o que é que você está passando para elas. Eu quero te convidar em nome de Jesus a impactar relacionamentos, pessoas do lado de lá, que sejamos intencionais, vivendo o que Deus espera de nós, que a gente possa ter a paz de saber: eu sou sal, eu sou luz, e aonde eu for, eu quero que as pessoas olhem e glorifiquem a Deus, que a gente possa levar transformação, que a gente possa viver com uma intenção, e a nossa intenção é: quer comamos ou quer bebamos, nós vamos viver para a glória de Deus. Eu queria te convidar, você que: pastor, eu quero viver assim. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero viver de maneira intencional. Eu quero sair daqui para impactar pessoas. Eu quero que Deus me use para impactar relacionamentos. Eu quero que você que deseja se colocar como um canal de bênção nas mãos de Deus, se coloque de pé. Vamos orar juntos. Em nome de Jesus, faça essa oração, estenda suas mãos, clame: Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me capacita. Feche seus olhos, peça isso para Deus. Quero ser um canal de bênção nas tuas mãos. Eu quero viver de maneira intencional. Eu quero cumprir os planos que o Senhor tem para a minha vida. Deus, no nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo, nós estamos como tua igreja, presente aqui nessa noite, ó Pai, e nós queremos cumprir a missão, a carreira que está proposta para cada um de nós. O Senhor nos chamou e cada um de nós, Deus, estamos, ó Pai, em questões e em lugares sociais distintos uns dos outros. O Senhor nos colocou em cargos diferentes, em bairros diferentes, em famílias diferentes, mas Deus, todos nós estamos aqui, Deus, com a mesma razão da existência, e a razão de sermos e existirmos é para vivermos por meio de Ti e para Ti. O que nós clamamos nessa noite é em nome de Jesus Cristo: nos perdoa, porque por vezes a gente fica tão terreno e tão carnal, que a gente começa a viver relacionamentos, Deus, de conveniência. A gente começa a viver relacionamentos tóxicos, e a gente aceita e acostuma a viver assim. Perdoa-nos, Deus, porque por vezes a gente aceita viver relacionamento superficial, e a gente não se aprofunda, a gente não impacta a história de pessoas.
Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, para que seja trabalhando, seja vivendo a vida social, seja a vida em família, em lazer, que ali, Deus, as pessoas olhem para nós, que ali as pessoas percebam que a nossa conversa é diferente, que ali as pessoas percebam que as nossas atitudes e a nossa maneira de conduzir e de lidar com as situações é totalmente distinta. Deus, em nome de Jesus Cristo, enche-nos com a Tua presença, enche-nos com a Tua palavra e nos capacita a ser sal. De maneira íntegra, nós queremos entrar em contato com as pessoas, para levar sabor e transformação na vida delas, em nome de Jesus, amém. Deus, amém. Vamos adorar o Senhor. Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. A sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação
Nós queremos te louvar com a nossa vida, Pai. Nós queremos que o nosso caminhar seja uma expressão de adoração. Nós queremos, Deus, que o meditar do nosso coração, ó Pai, e o falar dos nossos lábios sejam agradáveis ao Senhor. Nós queremos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sairmos daqui comprometidos, Deus, a desacelerar o ativismo para perceber que tem pessoas no meio do caminho. Nós não queremos, Deus, tomar água sem perceber que tem alguém ali bebendo água, Pai. Nós não queremos, Deus, seguir a nossa vida enquanto há pessoas em nossa volta que o Senhor quer nos usar para tocar a vida delas. Por isso, Deus, abre os nossos olhos espirituais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, enche-nos com Teu Espírito Santo, Deus, porque nós não queremos viver só de maneira terrena, mas nós queremos olhar para a eternidade, Deus, e enxergar o que João enxergou na visão do Apocalipse. E ele declarou em Apocalipse que há uma grande multidão, incontável, inumerável, diante do trono de Deus, adorando o Senhor. Deus, nós queremos ser usados, Deus, para levar pessoas, Deus. Nós queremos ser usados para ser canais de bênção e ver pessoas se convertendo, ó Pai. E no dia em que nós nos encontrarmos com essa grande, inumerável multidão, reconhecermos ali vidas que foram impactadas, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, capacita-nos espiritualmente, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira a gente da zona de conforto. Deus, nos levanta, Pai, para ser uma igreja atuante, relevante na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos abrindo as nossas casas, nós vamos começar o projeto com células aqui na igreja. Pai, que na nossa casa, Deus, pessoas entreguem a vida ao Senhor. Deus, nós queremos ser canais nas Tuas mãos. Clamamos que o Senhor nos leve agora em segurança, debaixo da Tua graça, que o Senhor nos conduza a uma semana que vai se iniciar. Temos o feriado de Páscoa, algumas pessoas viajam para descansar, ao mesmo tempo vamos ter o acampamento também, alguns vão para lá para servir, para trabalhar, mas que essa semana, Deus, seja regada, Deus, com a presença do Senhor todos os dias nas nossas vidas, ó Pai, que possamos Te perceber, que possamos sentir direção espiritual, ó Pai, e que possamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Que a bênção de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, que a bênção de Cristo Jesus, o Redentor, que as consolações do Espírito Santo sejam hoje para todo sempre sobre cada filho de Deus e cada filha aqui presente, que assim seja, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha uma ótima semana, vá na paz do Senhor, cumprimente quem está ao seu lado aí, desejo uma boa noite. Se você está nos visitando, passe lá atrás, receba seu presentinho, tá bom? Deus abençoe você também que esteve no Face e no YouTube. Aleluia.